Bom dia, alegria compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa manhã. Se você não me conhece, sou o Thiago Cata, sou um dos pastores aqui da Igreja Red. E de fato, estou muito feliz de ter esse tempo com vocês hoje para falar sobre esse tema, 1% melhor, pequenas disciplinas, grandes resultados. E eu preciso confessar algo para vocês já de começo. Eu sempre admirei pessoas disciplinadas. Sabe, você conhece alguém assim, muito disciplinado? Aquelas pessoas que acordam cedo, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, colocam para despertar, fazem exercício, oram antes do nascer do sol, dizem não ao chocolate, à coxinha e Coca-Cola às 8 horas da manhã. É um negócio inacreditável. Sempre admirei essas pessoas. E eu gosto de dormir, gosto de coxinha e gosto do conforto e gosto da Coca-Cola. É um negócio inacreditável. Talvez você é assim como eu, ou como aquelas pessoas super disciplinadas. Mas teve um tempo que eu achava que disciplina era coisa de gente especial. Gente com uma força de vontade sobrenatural, sabe? Gente com esse tipo de força que é só pra gente incrível, gente diferente. Mas Deus começou a mostrar que disciplina não é sobre ser forte, é sobre saber onde você quer chegar e o quanto aquilo vale a pena. É sobre isso. E o presidente da High Point, que é uma universidade na Carolina do Norte, Nido Kubin, ele diz o seguinte, que o preço da disciplina é sempre menor que a dor do arrependimento. Em outras palavras, sempre vai ser mais leve o esforço de se manter firme, de pagar o preço da constância, do que olhar para trás e sentir a dor de não ter feito o que precisava ser feito. Então a disciplina pode até incomodar no início, ela pode incomodar por um tempo, mas o arrependimento machuca por muito mais tempo. Quando você olha para trás e você de fato percebe que começa a bater aquele arrependimento por não ter feito aquilo que você deveria ter feito. Escolher entre a dor do agora e a dor do depois, às vezes que pode durar até para sempre. E quem escolhe a disciplina evita esse peso do arrependimento. Agora, deixa eu te perguntar, você já se sentiu assim, querendo fazer o que é certo? Por exemplo, que você quer ler mais a Bíblia, administrar melhor o seu dinheiro, cuidar do seu corpo, ser mais produtivo, parar de procrastinar. E de fato, claro que já, né? Mas quando chega em algum momento, você percebe que parece que há uma luta invisível entre aquilo que você quer agora e aquilo que você quer lá na frente. Essa luta constante. A gente quer mudar, mas a gente escorrega. A gente quer fazer o bem, mas repetimos velhos padrões. Parece que essa luta constante é exatamente aqui que a disciplina entra. Não apenas como uma correção quando erramos, mas como um estilo de vida que nos impulsiona a alcançar algo maior. Talvez, por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos, porque nós queremos ser melhor. É sobre isso que o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 25, ele diz o seguinte, olha só: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Ele continua: por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E aqui entra uma verdade simples e prática. A disciplina que vem de Deus nos chama a uma vida disciplinada diante de Deus. Percebe? O apóstolo Paulo aqui usa a imagem de um atleta para ensinar exatamente isso. Assim como um corredor se disciplina para vencer uma corrida, nós também precisamos nos disciplinar para viver a vida que Deus nos chama a viver. Essa metáfora do atleta aqui não é apenas de força física, mas é sobre foco, sobre intenção, sobre perseverança. Ninguém vence uma maratona por acidente. Ninguém se torna campeão sem um esforço deliberado. Da mesma forma, a vida com Jesus não se vive de qualquer jeito.
E o crescimento espiritual exige decisão, disciplina e perseverança. E Paulo, ele está dizendo, não basta começar a corrida, não basta apenas evitar o erro, é preciso permanecer correndo, com disciplina até o fim. Então não se trata apenas de parar de fazer o que desagrada a Deus, mas de começar a fazer com constância o que o agrada. Assim, então, como um atleta treina todos os dias, nós também somos chamados a crescer com Jesus. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. Porque seguir Jesus não é sobre grandes saltos, é sobre pequenos passos na direção certa. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode escolher ser 1% melhor a cada dia. 1% melhor a cada dia. E esse conceito de crescer 1% por dia é de James Clear, que ficou famoso no livro Hábitos Atômicos. Ele enfatiza que pequenas melhorias constantes ao longo do tempo geram grandes resultados. Então, ele diz o seguinte: imagine se você decidisse crescer 1% por dia. Quando a gente fala assim 1%, nossa, parece pouco, né? 1% só, pastor. Você está falando para a gente crescer 1% por dia? Mas sabe o que aconteceria se você realmente fizesse isso todos os dias? Todos os dias da sua vida, sem parar. Ao final de um ano, você não estaria apenas 365% melhor, como a gente pode pensar, mas não, você estaria 18 vezes melhor. Basicamente 3.700% de crescimento. Sabe por quê? Porque esse crescimento não é uma simples soma de 1% mais 1%. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com uma matemática básica que a gente chama de juros compostos. Você cresce 1% sobre o que você já cresceu anteriormente. E aí cresce mais 1% sobre o que você cresceu no segundo dia, e no terceiro dia, e no quarto dia, e assim por diante. Ou seja, cada pequena melhora de hoje serve como base para a melhora de amanhã. É crescimento em cima de crescimento, vitória sobre vitória, passo sobre passo. É assim que pequenas mudanças diárias se transformam em um salto exponencial. Então não é soma, mas é multiplicação. Então quando você decide crescer 1% a cada dia, é isso que acontece. Então se até nas finanças, né, tem muita gente aqui que conhece, podem crescer com juros compostos, imagina o que Deus pode fazer na sua vida espiritual. Quando você entra por essa porta todos os domingos, você participa de pequeno grupo ou serve em algum ministério, imagina o que Deus pode fazer com você, com o seu caráter, com o seu chamado. Se você for constante, se você for fiel no pouco, dia após dia, eu sei, pode parecer pequeno, mas lá na frente você vai olhar para trás e ver que deu um salto que nem você mesmo acreditaria que pudesse dar. De uma maneira muito especial. E às vezes a gente subestima o valor das pequenas mudanças, mas o que parece pequeno no começo se torna extraordinário com o tempo. Pois a disciplina não tem a ver com o que você quer agora, mas com o que você quer mais. O que você quer? Esse é o princípio da disciplina. Abrir mão de prazeres imediatos para alcançar algo maior e eterno. Mas vamos ser sinceros, né? Essa não é uma escolha fácil. Exige dentro de cada um de nós uma atenção constante entre o que nós desejamos no momento e aquilo que sabemos ser melhor para nós a longo prazo. E essa tensão também foi a mesma que o apóstolo Paulo enfrentou. E isso que eu acho maravilhoso. Ao escrever Romanos capítulo 7, 14 a 25, ele escreve essa luta interna, o desejo de fazer o bem e a constante inclinação para o erro. Ele revela que, por mais que ele soubesse o que era certo, havia dentro dele uma batalha. E essa é a batalha de todos nós aqui. Eu quero te convidar a ler então Romanos capítulo 7, de 14 a 25, por favor. Abra a sua Bíblia, se você tiver ela aí. Acesse também o aplicativo dela no seu celular, se tiver a Bíblia de papel. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 14 até o 25.
Faça suas anotações, isso é muito importante para te ajudar a guardar bem a mensagem. Diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Mas amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra em minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Bom, antes da gente mergulhar aqui no texto de Romanos, eu quero te ajudar a entender o pano de fundo dos capítulos 7 de Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Roma, obviamente. E naquela época, Roma era um centro do império, um lugar mais poderoso do mundo conhecido. E na igreja tinha dois grupos principais lá: os judeus, que conheciam bem a lei de Moisés, e gentios, que não tinham tradição religiosa nenhuma. E Paulo escreve essa carta para quê? Para explicar de forma profunda e clara como funciona a salvação. Para mostrar que ninguém é salvo pelas obras, nem esforço próprio, nem por seguir regras religiosas, mas que somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. E aqui no capítulo 7, ele está explicando o papel da lei, a lei de Moisés, que diz, né, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. A lei não é ruim, ela é boa. O problema não está na lei, o problema está no coração humano. E a lei aqui é como um espelho. Ela mostra onde está a sujeira, mas não pode limpar. Ela mostra o pecado, mas não pode vencer o pecado. E aí Paulo começa então a descrever, e eu acho isso lindo porque é extremamente honesto. Ele, como todo ser humano, vive um conflito aqui: o desejo de fazer o bem, mas a incapacidade de conseguir fazer isso sozinho. Por que isso é importante? Porque Paulo, ele não está dando desculpa aqui para o pecado. O que ele está dizendo é: olha, existe uma luta real dentro de quem ama a Deus. Ela é real. Mesmo depois da salvação, ainda temos que lidar com essa velha natureza. Vejamos o texto, olha só: não entendo a mim mesmo. Olha o conflito. Pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Paulo está descrevendo essa tensão interna. É a luta de um homem regenerado, mas ainda habitando em um corpo caído. Essa é a luta. Ele diz: sei que em mim, isto é, minha natureza humana, não há nada de bom. Sabe, interessante, né? O teólogo Tim Keller, ele cita esse trecho, ele escreve não como um homem não regenerado, não convertido, mas sim como um cristão consciente de sua natureza pecadora e carente da graça contínua de Deus. John Stott também, ao ler esse texto, ao falar sobre isso, ele concorda que Paulo está escrevendo essa luta interior de um cristão contra a carne, destacando que só um cristão tem esse conflito real, pois aquele que não acredita em Deus não se deleita na lei de Deus. Então Paulo está em guerra. Ele está em guerra aqui. Uma guerra entre o desejo renovado de agradar a Deus, de fazer aquilo, né, que Deus ama, e os impulsos residuais do pecado em sua carne. E aí ele continua: amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Isso aqui é algo muito importante, porque Paulo, ele não está em crise de salvação, entenda isso, ele está em crise de santificação. Ele está dizendo que no homem interior, no seu mais profundo e regenerado, ele ama a vontade de Deus.
reconhece a bondade da lei e deseja obedecê-la. Esse amor pela lei é fruto da regeneração, de conversão. Só quem foi alcançado pela graça pode realmente amar o que Deus ama. Essa é a atenção aqui. Mesmo querendo agradar a Deus, há uma força contrária dentro de nós. O velho homem, a natureza pecaminosa que constantemente nos puxa para o pecado. E é o que Lutero diz. Lutero diz o seguinte: olha, tentei afogar o velho homem e descobri que o desgraçado sabe nadar. Você não tem essa atenção às vezes? Você está ali lutando e buscando querer crescer com Jesus, ser espiritualmente mais saudável, e parece que você vai lá, né? Você batiza, fala, agora eu matei e afoguei o velho homem aqui. De repente você sai do batismo, já xinga todo mundo, fala, meu Deus, o que aconteceu com aquele cara? E você tem que matar ele todos os dias, porque o desgraçado sabe nadar. Lutero aqui está expressando de maneira simples e impactante o que Paulo descreve em Romanos 7. A realidade de que mesmo depois da conversão, o cristão ainda carrega dentro de si uma natureza pecaminosa, o chamado velho homem. E a Bíblia ensina que em Cristo o velho homem foi crucificado, está lá em Romanos 6,6. Mas sua influência ainda não foi totalmente eliminada enquanto estamos nesse corpo mortal. Por isso mesmo, quando tentamos afogar ou enterrar esse maldito, ou seja, quando buscamos viver de forma santa e coerente com a nossa fé, ele insiste em ressurgir. Ele sabe nadar, porque o pecado remanescente ainda habita em nós. A luta contra ele é diária, é constante, e só terminará no dia em que fomos glorificados em Cristo. Então essa realidade nos ensina duas coisas importantes aqui. Primeiro, humildade, pois nós não podemos confiar em nossa própria força para vencer o pecado. Você não vencerá se depender somente de você. E dependência total em Deus. Precisamos todos os dias da graça de Deus, da atuação do Espírito Santo, para não sermos dominados pelo velho homem. Essa é a grande tensão. A tensão do cristão então não está entre crer e não crer, mas entre crer e viver de forma coerente com aquilo em que crê. Essa é a grande tensão aqui da vida cristã. Não é que você tenha deixado de crer, mas quantas vezes suas atitudes, suas palavras, suas escolhas não refletem aquilo que você diz acreditar. Isso é na sua família, no seu trabalho, no trânsito, com seus funcionários, com seu chefe, com seus amigos, nos seus relacionamentos. Você crê no perdão, mas guarda mágoas. Você crê na provisão de Deus, mas vive ansioso. Você crê no chamado para servir, mas prefere se acomodar. Você crê que Deus fala, mas não separa tempo para ouvi-lo. Você crê na importância da comunhão, mas vive isolado. Você crê que Jesus é suficiente, mas continua buscando validação em outros lugares. Você crê na eternidade, mas vive como se tudo se resumisse a essa vida. Você crê na Bíblia, mas escolhe quais partes obedecer. Você crê em Deus, que Deus transforma, mas já desistiu de mudar. Você crê que Ele é Senhor, mas você quer continuar no controle. Sabe o que isso mostra? Que o seu problema e o meu problema não é falta de fé, é falta de rendição diária. Mas a fé verdadeira não é apenas aquilo que você confessa com os lábios, mas o que você vive de coração entregue, por inteiro. Então a luta não é contra a falta de fé, mas contra a falta de coerência entre fé e prática. Por isso a disciplina espiritual é tão importante, para alinhar o nosso coração, nossa mente, as ações a que você crê na verdade, de verdade, para que a sua vida pregue aquilo que sua boca já confessa, para que você coloque de fato em prática aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está confessando. E no fim a pergunta é: sua vida confirma ou contradiz aquilo em que você diz acreditar? E Paulo termina com uma espécie de grito aqui. Ele diz: quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Ele está gritando aqui, se abrindo totalmente.
Interessante que depois de descrever essa luta interna entre o desejo de obedecer a Deus e a inclinação para o pecado, Paulo explode em gratidão no versículo 25. Ele diz: graças a Deus, e a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui ele revela o caminho da vitória sobre a tensão que ele acaba de descrever. Está em Jesus e não nele mesmo. A resposta não está em Paulo, não está em você, não está na força de vontade. A resposta está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Essa declaração é um grito de alívio e esperança. Paulo reconhece por si só que ele está perdido. O pecado ainda habita nele e a carne ainda é fraca, mas Cristo é suficiente para libertar, sustentar e transformar qualquer indivíduo. Por isso nós cremos na palavra que liberta. A reflexão de Paulo aqui, ele não termina no capítulo 7, mas ela se concretiza no início do capítulo 8 de Romanos, que diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Jesus morreu no nosso lugar e carregou sobre si toda a condenação, e essa verdade muda tudo. Você não está mais condenado, você não está mais escravizado. Em Cristo você é livre. Mas livre para quê? Não é liberdade para viver do seu jeito, de uma forma pecaminosa, mas para finalmente viver do jeito dele, do jeito de Jesus. Então, talvez seja o momento de a gente parar de se lamentar, de procrastinar e dar o primeiro passo, de viver a vida de liberdade, com responsabilidade, com propósito em Jesus. Não brincar de ir à igreja, não brincar de dizer que você é da rede apenas, mas de fato viver uma vida em Jesus. Eu quero te lembrar também algo importante: você não é o único que enfrenta batalhas dentro de si, e isso não te faz menos cristão, isso te torna um discípulo em formação. Todos nós enfrentamos batalhas internas, tentações, momentos de fraqueza. A verdade é que todos nós estamos no processo, pois a santificação é um caminho, não é um instante. Todos nós carregamos essa tensão diária dentro de nós. Você quer ser mais bondoso, mas só pensa em si mesmo. Você quer mais de Deus, mas quer mais 5 minutos na cama. Você quer ser referência para a sua família, mas agora só quer mergulhar no trabalho, se esconder atrás da agenda cheia. Mas a realidade da caminhada cristã é essa: é um processo contínuo de transformação, 1% a cada dia. E aqui vem uma pergunta que define nosso crescimento: quem vencerá? O desejo imediato ou o propósito eterno? Porque no fundo, o maior obstáculo está dentro de nós, né? E essa é a batalha interna, essa luta. Então não é apenas um sinal de fraqueza, mas é um sinal de que você está no caminho, está sendo moldado, forjado e transformado, porque talvez pela primeira vez você começou a entender que batalha é essa. É por isso que eu gosto muito da frase do livro do Hábitos Atômicos, de James Clear, que ele diz que cada ação que você realiza é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Cada escolha que você faz hoje está construindo o futuro que você diz querer. E a disciplina te ajuda a vencer o agora em nome desse propósito. Mas de onde vem essa disciplina? Será que é da sua força de vontade? Será que basta pensar positivo, né, ou seguir dicas de autoajuda? Não. A vida cristã não é sobre tentar ser uma pessoa melhor na força do braço, não é sobre autoajuda, é sobre nova identidade. É sobre Cristo vivendo em nós. Como a gente aprendeu,
Há uma batalha entre duas naturezas aqui. O velho eu que quer dominar o novo eu que nasceu pela graça. Por isso, a raiz dessa disciplina, verdadeiramente, ela é profunda. Ela não nasce do esforço humano, mas da vida de Cristo em nós. É exatamente isso que Paulo diz em Gálatas 2:20. Ele fala o seguinte: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo em nós, nos dando força para escolher o bem, mesmo quando o mal ainda nos chama. É Cristo em nós, que nos capacita a viver de forma coerente com aquilo que cremos. Por isso não se trata apenas de tentar, mas trata-se de viver dia após dia a nova identidade daquilo que você já recebeu em Jesus. É sobre começar essa mudança hoje e não amanhã, pouco a pouco, 1% a cada dia. O James Clear, ele continua dizendo, ele diz: olha, mudanças pequenas e consistentes não parecem significativas no começo, mas acumulam um enorme impacto ao longo do tempo. E no Evangelho, de Lucas, capítulo 16:10, Jesus ele diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. É sobre isso. Deus trabalhar no pouco. Não sei se você já percebeu, Ele transformou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma grande multidão. Ele pega uma semente, um grão de mostarda e diz que isso é o reino de Deus. Ele é o pequeno hábito, a pequena escolha, a rotina discreta. E sabe de uma coisa? Eu fiz uma pesquisa sobre aquelas resoluções de final do ano. Todo mundo aqui faz, Espera o final do ano. Você fala assim: já está na metade do ano, agora esquece, eu vou abandonar tudo que eu fiz de resolução no final do ano. Todo mundo faz aquela listinha. Não, em 2025 eu vou ler tantos livros, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou orar mais, eu vou amar mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para a academia, vou fazer dieta, vou comer. Todo mundo faz. E eu fiz uma pesquisa que diz que 92% dessas resoluções não duram. Não sei como você é com essas resoluções de final do ano, mas 92%, de uma maneira geral, a pesquisa de resoluções não duram. Sabe por quê? Porque a gente foca somente no o que, não entendemos o como, nós não vemos às vezes o progresso rápido, e aí a gente desanima ao longo do tempo. A nossa identidade também está distorcida, sabota esse progresso nosso. Então, ao invés de começar com metas de fazer, talvez escrever metas do que você quer ser. Pergunte-se: quem eu quero me tornar? Eu quero me tornar um homem de Deus, quero me tornar uma mulher de Deus. Quero ser uma esposa, uma mãe piedosa. Eu quero ser um líder forte. Quero ser mais generoso, saudável, financeiramente livre. Eu quero ser um marido fiel. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um pai presente. Quando você sabe quem você quer ser, fica mais fácil entender como fazer. Isso deve ser feito dia após dia, não de vez em quando. É por isso que essas resoluções no final do ano, talvez muitas não se realizam. Porque, de fato, pessoas bem-sucedidas fazem de forma consistente o que outras fazem ocasionalmente. Em outras palavras, é o no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Há muitos anos atrás, eu com a minha esposa, nós decidimos ensinar a Bíblia para a Carol. A gente só tinha Carol na época. E o que a gente fez? A gente decidiu separar 7 versículos bíblicos e ler com a Carol esses 7 versículos bíblicos todas as semanas durante o ano inteiro. 1 versículo por dia. O mesmo versículo na segunda, o mesmo na terça, o mesmo na quarta, o mesmo na quinta, o mesmo na sexta, o mesmo no sábado e o mesmo no domingo. E o nosso desejo era que ela memorizasse esses 7 versículos. E foi um ano de muito, muito intenso. Porque você para fazer o devocional com seus filhos no final do dia, você já está morto, na verdade é essa, Você está cansado. E aí aquela criança fica pulando na cama de um lado, pulando na cama de outro. Vamos, filha, senta aqui, olha, escuta, vai, repete. Ela, e fala: porque Deus, e fica assim: amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. É uma loucura isso, porque a criança está ali, você está repetindo. E às vezes, eu confesso para vocês, eu fico angustiado
porque eu penso assim, cara, ela não está entendendo nada. Mas um versículo por dia, vai, Carol, repete, porque e vai embora, tal. Passou um ano, a Carol decorou os 7 versículos. Foi uma vitória. Todos os dias, um versículo por dia, segunda a segunda, durante um ano inteiro. E nós pensamos, então agora nós vamos acrescentar mais 7. Então a Carol tinha que citar os 7, porque ela já tinha memorizado, e agora começou, os outros 7. E aí foi durante o ano inteiro ela memorizando o mesmo texto durante um ano inteiro. Então no final desse ano a Carol agora memorizou quantos versículos? 14. 14 versículos a Carol. E esse ano, a partir do ano passado para cá, a Bela então começou a entrar no circuito aqui da memorização. E mesma coisa. E a Bela é mais agitada do que a Carol. Então quando a gente está lendo, a Bela está lá assim, Bela, vai Bela, repete. E ela está ali repetindo, viajando. Mas sabe o que é mais lindo? Ontem mesmo, versículos que eu nunca tinha memorizado, a Bela com 3 anos de idade começou a falar. E eu fiquei pensando, gente, mesmo nessa loucura toda dela, ela está ali memorizando. E a Carol agora está entrando agora são 21 versículos, até o final do ano ela vai decorar, memorizar 21 versículos bíblicos. 1%. Dia após dia. E a gente lê com a Bíblia para ela, porque nós queremos que as nossas filhas amem a Jesus acima de tudo. Que amem a palavra de Deus, porque a gente sabe, esse é o nosso maior legado. Deixar para os nossos filhos, a palavra do Senhor. Então no final, sei lá de quanto tempo a gente vai estar com ela ali, quando um dia ela for embora casar, ela vai conhecer a palavra de Deus e aquilo que mais nós possamos fazer por ela, desde pequeninas, mesmo distraídas, mesmo que a gente não perceba a evolução, mesmo que para a gente fique esquisito. E tem dias que eu estou morto, estou cansadaço, eu cheguei em casa e aí aquela cura toda, eu olho para a Marina assim, amor, vamos só orar rapidinho? E aí a Carol chega assim, nós não vamos fazer o devocional não vou ler a Bíblia? Eu falo, vamos ler a Bíblia, filho. A gente está morto, estamos cansados, mas a gente vai ler a Bíblia. Porque esse é o legado que a gente precisa, mesmo a gente cansado, destruídos do trabalho, com dor de cabeça, naquela loucura toda que é colocar criança para dormir. Quem tem filho pequeno sabe disso. A gente vai lá, não importa a hora, a gente lê a Bíblia, a gente cita os versículos com elas, para elas memorizar, elas citam os versículos de volta. A Carol agora está lendo a Bíblia e está compartilhando o que ela está lendo todos os dias, sem parar, a gente lê. E hoje a Carol ama a palavra, a Bela está aprendendo a amar a cada dia, isso é maravilhoso. Mas nunca foi um evento grandioso, nunca precisou de um evento grandioso, mas sempre foi algo simples, no quarto, naquele momento entre eu, minha esposa e as nossas filhas. E tudo começou com um hábito pequeno, mas repetido com fidelidade dia após dia, porque o que hoje é hábito, amanhã será prazer e um dia será legado. Aquilo que você escolhe repetir todos os dias, mesmo que quando não se sente vontade, porque às vezes é assim, nunca é, às vezes fala assim, mas quando eu tiver vontade, ou quando for o tempo perfeito. Com o tempo se transforma em algo natural e prazeroso, e muito mais que isso, você pode deixar marcas profundas na sua vida e na vida de quem te observa, na vida de quem está próximo de você. Mas se tem uma coisa que a vida nos ensina, é que de fato não é fácil mudar. Por isso a boa notícia que o Evangelho traz é esta: você não está sozinho. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus 28:20, compartilhou que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se você já entregou a sua vida a Jesus, essa é a promessa: o Espírito Santo habita em você. É Ele quem planta os desejos no seu coração, te capacita a viver de forma coerente com aquilo que você crê. Mas talvez você está aqui pela primeira vez e você nem sabe direito o que significa andar com Deus, e tudo bem, mas entenda, todo recomeço começa com uma semente, é um passo, e hoje Deus te convida a dar esse passo, esse primeiro passo.
nessa transformação de vida, a começar um relacionamento com Ele, simples, verdadeiro e diário, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Talvez para você signifique dormir mais cedo e acordar com mais disposição para orar. Talvez seja separar 10 minutos do seu dia para conversar com Deus, mesmo que você ainda não saiba como fazer. Ler um trecho da Bíblia e memorizar um versículo por semana, você mesmo ou com seus filhos. Desligar o celular na hora das refeições e aproveitar o tempo em família. Talvez seja começar a participar de um pequeno grupo e viver igreja de verdade. Talvez seja servir em um ministério e de fato colocar a sua vida diante de Deus, dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero servir em algum lugar, não quero ficar apenas parado. Talvez seja cuidar do seu corpo com disciplina e gratidão, ofertar com regularidade, participar do Red College. São dezenas de oportunidades. Muitas vezes o pessoal fala que eu gostaria de crescer mais espiritualmente. O que a Red tem? Como que eu posso crescer mais espiritualmente com a igreja? Aliás, essa é a indicação. A gente vai ter agora o Red College, olha só. Quantos cursos, falando com o pastor João. Quantos cursos começam já no mês que vem. Você pode se envolver e dar um passo em direção ao crescimento espiritual que a nossa igreja está oferecendo, gente. São dezenas de oportunidades para que você cresça espiritualmente. Mas eu não posso pegar na sua mão, ninguém aqui pode pegar na sua mão e te obrigar a fazer. Mas o nosso desejo é que cada um de vocês cresçam com Jesus, sejam disciplinados. Dizem assim: olha, eu vou separar. Sabe como o college funciona? Uma vez por mês, é um sábado no mês, 4 encontros. De verdade é nada. Servindo em algum ministério é uma vez por mês. Uma vez por mês é o que a gente pede para cada pessoa sirva. E tudo isso te ajuda a crescer espiritualmente com Jesus. Estudar, estar envolvido com outros voluntários, participar de um pequeno grupo. A verdadeira igreja funciona ali, está envolvido nessa comunhão, nessa comunidade. E o Jerry Bridges diz o seguinte, que ele diz que a santidade não é alcançada por acidente, é fruto de disciplina e graça. Não espere que você vai entrar por essa porta aqui e bum, você vai crescer e agora você vai ser o mais espiritual ou crescer com Jesus do nada. Exige disciplina e graça, vontade, exige um passo seu. Eu vou te contar algo que eu tinha um objetivo bem específico. E pode parecer, até estranho, mas você vai entender. Em novembro deste ano, do ano passado, quer dizer, eu decidi engordar. Eu falei, eu vou engordar. É real. E minha meta era engordar 10 quilos. Eu falei, eu vou engordar 10 quilos. Conversei com o Dr. Flávio aqui da Red. E aí ele me ajudou também a entender, parte integral, parte física, tudo. E aí eu falei com o Bruno, um personal trainer, daí a esposa dele também, a Amanda, é nutricionista. A gente fez um combo, um trio, Foi um projeto a longo prazo e o maior desafio da vida deles. Na real. E aí eles falaram, não, Cata, vai dar certo, vai funcionar, vamos lá e tal. Eu fui lá, mês a mês, dia após dia, um passo de cada vez. E eu fui de novembro até agora, eu engordei 11 quilos. Minha meta era 10. Cheguei no 11 quilos. Eu era super magro, quase morrendo, e agora eu sou magro. Comecei a viver de verdade. O pessoal fala, mas onde está esses 11 quilos, Mas cada refeição a mais, sabe, era aquele cara que eu comia 2 vezes no dia, gente. Eu tive que começar a ser mais regrado na minha dieta, começar a ir para academia todos os dias. Meu Deus do céu, aquilo era muito ruim demais. Todos os dias tinha que ir lá na academia. E aí o doutor falou assim, não, você não pode ir só 3, cara. Bom, começa com 3, mas depois tenta ir todo dia. Eu falei, nossa, doutor Flávio, você é pesado, hein, cara. Teve um dia que eu preguei aqui na Red e eu saí daqui e fui para academia. Eu falei, nossa, Cata, você, cara, tá, quero virar igual o João Samolin, sabe, um negócio assim, brincadeira. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa, essa história não é sobre engordar ou emagrecer, não.
mas é sobre algo muito maior, é sobre domínio próprio, é sobre experimentar a graça de Deus nas pequenas decisões do dia a dia e você entender, cara, você consegue fazer, se você quiser. Eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei, gente. Em um clique, no chat GPT, se você ler um capítulo, ler um texto da Bíblia e dizer assim, não entendi esse texto aqui, você pode explicar para mim como se fosse o pastor Tiago Mates? Tu vai explicar, cara. Entendeu? E a gente pesquisa tantas coisas, a gente perde tanto tempo, não é? Nas redes sociais, o nosso celular, que era para ser uma bênção, muitas vezes torna a maldição da nossa vida. A gente consegue entender e crescer mais de Jesus em um clique. Então, não é por falta de oportunidade, de verdade. Talvez seja falta de entender aquilo que realmente é o mais importante para a sua vida. E assim é no relacionamento com Jesus. E você pode se relacionar com Ele de duas maneiras. Uma, com um relacionamento com Jesus parcial, que é simplesmente parcial. Aqui. Aí você olha para toda a sua vida, né? E escolhe um período do dia. Eu tenho aqui minha vida, vou separar minha vida com Deus aqui, fazer um devocional. E muitas vezes a gente acha que isso é suficiente. Vou separar aqui meu devocional, já fiz meus 10 minutos do dia, ok, amém. Eu oro e vivo a vida inteira como se Deus não existisse mais. Como se, de fato, seguir a Jesus fosse algo reservado apenas uma fatia do meu dia. Aquele momento devocional rápido antes de tudo começar. Ou muitas vezes a gente vai embora, trabalha, faz tudo, resolve toda a nossa vida e no final do dia a gente pensa, eita, esqueci de conversar com Deus, esqueci de ter tempo com Ele, agora eu vou ler a Bíblia aqui rapidão, como um desencargo de consciência. Só para não ser punido por Deus. Mas relacionamento com Jesus é sobre andar com Ele o tempo todo, é sobre cultivar um relacionamento diário, constante e presente em cada pequena escolha, em cada pensamento, em cada ação. Então, o relacionamento com Jesus ele deve ser integral, em todas as áreas da sua vida, em tudo. Um dia alguém me falou o seguinte: eu não coloco o adesivo da Red no carro, porque, cara, eu faço muita burrada no trânsito. Eu brigo demais, vai queimar a igreja, vai queimar Jesus. Eu falei, cara, vocês estão compreendendo isso? Uma outra vez, um homem mandou uma mensagem pornográfica no grupo do WhatsApp dos homens, e ele disse o seguinte: opa, perdão, grupo errado. Não é, gente? É triste demais, porque, cara, olha o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com o nosso tempo. Então a gente vem no domingo, e domingo parece, né, esse encontro maravilhoso, porque nós estamos aqui juntos e unidos, cantamos, ouvimos a palavra nesse lugar gostoso e confortável. Mas isso aqui não é para ficar confortável, você tem que sair daqui desconfortável, para viver uma vida com Jesus integral em todos os ambientes da sua vida. Como é lá no seu trabalho, o teu relacionamento com Jesus? Na faculdade, com seus vizinhos, na sua casa, na sua família, com seus filhos? Como é o teu relacionamento com Jesus de verdade? É apenas uma fatia no seu devocional ou ela é integral? E de uma maneira integral, você vai colocar aquele 1% por dia. Lá no meu trabalho, as pessoas têm que saber que eu amo Jesus. E se eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus e aos meus amigos do trabalho, eu vou pedir perdão. Na minha família, se de fato eu tenho feito algo que está desagradando a Deus, eu preciso reunir minha família e pedir perdão e me arrepender. Dizer, olha, perdão, eu sou um homem regenerado, mas eu estou falhando nisso, me ajudem. Eu não sei, mas nós precisamos entender que o relacionamento com Jesus não é só uma fatia do nosso tempo, mas é tudo. É orar de manhã sim, mas é também lembrar de Deus em todos os lugares por onde nós passamos. Jesus não quer ser apenas um compromisso na sua agenda. Opa, domingo, vamos lá, acordar cedo, família, vamos para a igreja. Não, isso aqui não é para ter ponto. Ele quer ser seu companheiro de caminhada. A cada hábito novo que você planta, a cada pequena decisão de obediência, a cada sim a Ele no cotidiano, vai aos poucos moldando e de fato quem você está se tornando. No fundo, não se trata de disciplina, se trata de relacionamento.
E quanto mais você anda com Ele, mais natural se torna viver para Ele. Por fim, eu quero te deixar o desafio aqui do John Maxwell. Olha o que ele diz: você nunca mudará a sua vida até que mude algo que faz diariamente. E nada tem mais poder do que transformar a sua vida, do que colocar Jesus em todas as suas escolhas diárias, em tudo. Vai fechar um negócio, peraí, eu preciso conversar com Jesus para saber se esse negócio é dele ou não. Vai começar a namorar, não sei, peraí, deixa eu saber se esse namoro é de Deus ou não. Nunca me esqueço de um jovem que falou o seguinte para mim: pastor, ora por mim porque eu quero ter um carro. Quando eu tiver esse carro, eu vou dar carona para todo mundo e vai ser uma bênção, vai ser a bênção móvel. Eu falei: nossa, então vamos orar agora, cara. Bênção móvel? Oxe, né? E aí nós oramos: Deus, ajuda ele a ter um carro, porque ele, né? Ajuda ele a ter essa bênção móvel, porque ele quer dar carona para todo mundo, levar todo mundo para a igreja e tal. Aquele indivíduo ganhou o carro e nunca mais veio para a igreja. E um dia encontrei com ele e falei: ei, cara, o que aconteceu? Pastor, tempo, né? Faculdade, trabalho, todo tipo de justificativa. Eu falei para ele: então nós vamos orar para que os ladrões roubem o seu carro. Ele: misericórdia. Eu falei: não, cara, se a tua bênção móvel transformou em maldição móvel, cara, é melhor que você não tenha carro e que você volte para Jesus. E às vezes a gente dá todo tipo de desculpa, né? Estamos cansados, trabalho, semana foi corrida. Mas olha quanta coisa nós fazemos durante a semana inteira, dia após dia, e a gente abre espaço para tudo, mas para relacionamento com Jesus parece que ele fica de lado. Então essa transformação, ela não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela acontece quando você decide todos os dias andar com Jesus, não só nos momentos devocionais, mas em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. É constância na presença dele que velhos hábitos estão sendo deixados de lado, são deixados para trás, e de fato uma nova vida vai sendo construída. A sua vida muda quando Jesus deixa de ser esse compromisso na sua agenda e passa a ser o Senhor do seu dia, o Senhor da sua vida. E o segredo da mudança não está apenas em tentar fazer diferente, mas viver de forma diferente, sem ter vergonha, com coragem para dizer não àquilo que agrada mais o mundo e dizer sim para aquilo que agrada a Jesus, custe o que custar. A viver ao lado daquele que morreu por você, que pagou um alto preço. E agora a nossa resposta é: Jesus, faz-me uma nova pessoa, que de fato o Senhor viva em mim, e que em nome de Jesus a gente possa sair daqui hoje diferente, incomodado. Não quero que você saia daqui confortável, quero que você saia daqui incomodado com a sua vida e se perguntando: será que eu consigo mais? Eu posso melhorar mais? Ter mais relacionamento com Jesus? Ser um cristão mais fiel? Você não conhece a Ele, eu quero dizer: Deus ama você, e Ele tem uma nova vida extraordinária para que você possa viver. Por fim, para refletir e praticar, em primeiro lugar, não lute contra o pecado na sua própria força. Dependa todos os dias da graça e do poder de Jesus. Não é a tua força, esquece. Você fala assim: não, eu consigo. Você não vai conseguir. Você pode conseguir por um período, por um tempo, mas depois você vai desistir, porque a gente não consegue. É uma luta interna muito forte, é uma batalha espiritual. Então você precisa de Jesus. Em segundo lugar, a nova identidade em Cristo é o primeiro passo para novos hábitos. Você quer mudar? Crê em Jesus, entregue a sua vida a Ele, renove os seus compromissos, sabe? Tem muito cristão que vai ao longo da vida esfriando, tá frio, esquece, já li a Bíblia, agora não preciso mais ler. Esquece de ter relacionamento com Deus, ou não esquece, mas não quer mais, não prioriza mais, porque aquilo que a gente faz é aquilo que a gente prioriza. Então se você não tem tempo com Deus, significa que você não prioriza o tempo com Ele.
Em terceiro, pequenas decisões feitas de forma constante transformam quem você se torna amanhã. Pequenas decisões. Eu não estou desafiando você a fazer algo muito grande, mas a reavaliar a sua vida e começar a dar passos pequenos em direção a Jesus, este que está presente aqui nesta manhã. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Ouvimos a Tua palavra e somos desafiados por Ti. Desafiados, ó Deus, a ter mais relacionamento com o Senhor, a mudar, ó Deus, a nossa vida, a mudar, ó Deus, as nossas atitudes, a colocar em prática, ó Deus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós cremos. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos entender da nossa verdadeira identidade em Ti, Jesus. Possamos ter vida com o Senhor dia após dia, ó Deus. Que eu possa, Deus, perdoar os nossos pecados, transformar, ó Deus, a nossa história. E que em nome de Jesus, Deus, possamos ser daqui cheios do Teu Espírito Santo, entendendo, ó Deus, que nós somos perdoados por Ti, Deus. Em Ti, Pai, nós somos uma nova criatura. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor continue trabalhando no nosso coração e transformando a nossa vida, ó Deus, em cada passo, em cada dia, Deus, possamos ver a Tua mão sobre nós, Pai. Essa, Deus, é a nossa oração aqui juntos, em nome de Jesus.